Olá, meus amigos, que a paz de Jesus te alcance nesse momento. Eu sou o Jonathan Ferreira. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Vivendo Experiência com Deus. Se você faz parte dessa família, desde já nós agradecemos a você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, é a primeira vez, eu convido a você a se inscrever. Olha, você que é a primeira vez aqui, não conhece, nós temos curso de hebraico, capelania, né? Temos um excelente manual de escatologia com um preço bem baixo, né? Para você que tem vontade de aprender a respeito das últimas coisas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Um homem que larga tudo, larga rede, larga profissão, para seguir um homem chamado Yeshua, né? Ou o Messias ali, o Jesus Cristo. Ele larga tudo. O seu nome era Simão. E esse próprio Jesus, o Cristo, coloca seu nome de Pedro. Hoje nós vamos saber um pouco dessa história. Quem era Pedro? Ou Simão, melhor dizendo, né? Simão. Ele era filho de Jonas. Nasceu em Betsaida. Morou em Cafarnaum. Não temos indícios quando ele foi para morar em Cafarnaum. Simão, Pedro ou Simão, assim, da forma que você o conhece, tinha irmão. Seu nome era André, o nome do irmão dele era André. O seu idioma era aramaico e hebraico. Simão, quando nós olhamos a Escritura Sagrada, em Mateus capítulo 8, nos dá indícios que ele era casado, porque ali fala de sua sogra. Clemente de Alexandria, ele, nos seus manuscritos, ele vai dizer que Pedro era casado e, além dele ser casado, ele tinha filhos. Esse Clemente de Alexandria também diz que a sua esposa sofreu martírio, assim como Simão. E a sua profissão era pescador, ao qual nós sabemos bem da história que Jesus fala para que ele largasse essas redes de pescador, né, pescador de peixes, para que ele se tornasse um pescador de homens. Surge-se então uma teoria, ou uma dúvida, ou uma afirmação que ele era discípulo de João Batista, isso mesmo. Porque quando você olha as Escrituras Sagradas, você vai ver indícios que ele estava aonde João Batista estava pregando ou ensinando. Então traz para nós um indício que ele era um discípulo de João Batista. Pedro, sem sombra de dúvida, ele era fiel a Jesus Cristo. Após o seu chamado, Jesus vai ali e chama ele. Ele se torna um discípulo ou um membro ali, né, da família de Cristo, né, dos seus discípulos, fiel. Porém, o seu caráter era um caráter irresoluto. Mas não impedia que Simão ou Pedro ele andasse sobre as águas. Não impedia que ele estivesse no Getsêmani com Jesus Cristo. Não impedia que quando Jesus chega para ele para lavar os seus pés, ele vira e fala: não lava só os meus pés, lava o meu corpo inteiro. Então é esse Simão ao qual nós estamos falando. Um homem fiel a Cristo. E quando nós olhamos, né, a Igreja Católica ou o catolicismo romano, vai dizer ou vai nos trazer que ele sofreu o seu martírio. Todos nós sabemos que ele morreu, né? Morreu crucificado de cabeça para baixo, dizendo que ele não era digno de morrer como Cristo. Então ele pede para que ele morresse crucificado de cabeça para baixo. Segundo o catolicismo, ele veio a sofrer esse martírio, essa morte, no ano 64 a 67 depois de Cristo. E o catolicismo vai afirmar que Pedro morreu em Roma. Porém,
no princípio da Reforma, os historiadores, né, da Reforma, eles vão dizer que Pedro, ele não morreu em Roma. Eles afirmam com veemência. Porém, agora na atualidade, historiadores, né, do protestantismo vão dizer que Pedro, sim, de fato, morreu em Roma. Algo curioso é que hoje existe uma basílica no Vaticano. Isso, sem sombra de dúvida, nós sabemos que é existente. Historiadores acreditam, né, que Pedro era zelota. Algo que nós não devemos afirmar com uma veracidade assim, não, Pedro, não, esse cara aí era zelota, não sei o que tem, ele foi lá, seguiu João Batista, mas ele era zelota. E eles afirmam, alguns afirmam essa ideia em Atos capítulo 1, verso 13, ao qual nós não devemos afirmar, porque ali aparece o Simão zelota, porém o nome de Pedro é mencionado no mesmo versículo. Então nós não temos embasamentos bíblicos verídicos para esse tipo de situação ou dizer que ele era zelota. Jamais, né? Segundo a Igreja Católica, Pedro se tornou o primeiro Papa. Eles ratificam essa ideia em João capítulo 21, do verso 15 ao 17, e Mateus 16, do verso 13 ao 19. Eles ratificam essa ideia porque Jesus chega até Simão, Pedro, e diz para ele: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus ali indaga ele mais vezes. E o outro é aquele trocadilho, que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Então a Igreja Católica vai ratificar essa ideia, vão afirmar que Pedro foi o primeiro Papa através dessas palavras ditas a Simão Pedro. Mas eu quero deixar bem claro para você que Simão não foi o primeiro Papa. Segundo a Igreja Católica também, né, além dele ser o primeiro Papa, o seu sucessor foi São Lino no ano 67 depois de Cristo. E hoje, atualmente, é o Papa Francisco. A respeito ou em questão da morte de Pedro, Simão, os historiadores da atualidade, como eu disse, eles mudaram seu pensamento, né? Porque eles diziam que Pedro não morreu em Roma. Hoje, muitos acreditam, né, que Simão, Pedro, morreu sim em Roma. Também os manuscritos, né, entre os meados anos do primeiro século até o terceiro século, né, alguns historiadores que escreveram que Pedro morreu em Roma, ao qual vou falar o nome deles aqui, para que você entenda. Irineu, Orígenes, Gaio, Bispo Dionísio, Clemente III, Inácio de Antioquia. Tem muito mais historiadores falando ou dizendo que Pedro sofreu seu martírio em Roma, beleza? Simão, Pedro, ele escreveu 2 epístolas. Você vê, né, o cânon do Novo Testamento, ele escreveu 2 epístolas, ao qual está no cânon de 66 livros, né? Pedro escreveu 2 epístolas, né, que é a primeira e a segunda Pedro, e uma delas dizem que nós também somos as pedras vivas. Quando você olha, você pode olhar na Bíblia católica mesmo, que ela vai dizer para nós que nós somos as pedras vivas, ou seja, a mesma pedra que Jesus disse que Pedro era. Por isso que nós não encontramos que ele era o primeiro Papa. Não, Jesus ali deu uma ordenança para Pedro. Jesus ali outorgou a Pedro um poder, que ele seria o Papa, que através dele iam ter os seus sucessores. Não, Jesus não fez isto. E aqui na Bíblia Católica você pode observar em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, vai dizer também que nós somos as pedras vivas. Beleza? Simão Pedro, após ali, né,
Atos, né, aconteceu, Pentecostes, em sua primeira pregação, vai converter 3.000 almas. Isso mesmo. Simão, juntamente, né, com André, ali, os discípulos, eles batizam 3.000 almas. Após esse episódio, também tem aquele do templo, ao qual Pedro e João sobem ao templo, né, e tem um paralítico ali, e Pedro opera maravilhas. Não só isso, mas Simão Pedro, sem sombra de dúvida, foi um grande homem. Beleza? O vídeo ficou meio longo, mas eu trouxe aqui uma breve história a respeito da vida de Simão Pedro. Bom, se você olha Simão com um caráter ali de um fracassado, Pedro foi rude, Pedro foi o cara do mal, cortou a orelha de Malco, né, que tem essas histórias. Olha, não fique embasado nessa teoria. Simão Pedro, sem sombra de dúvida, foi um grande homem de Deus. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, né? Espero na oportunidade de fazer um próximo vídeo falando também a respeito de Pedro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.